Bom, para quem não me conhece, meu nome é Paulo. Eu sou iniciado aqui da ADO e o tema da palestra de hoje, né, espiritualidade e o coração inteligente. Eu vou falar a partir da minha própria experiência, dos estudos aqui que a gente faz na ADO, do que eu aprendi com minha mestra, Tânia Carvalho, e dos preceitos também da Cabala, da sabedoria egípcia, do que a gente vai estudando e descobrindo ao longo do caminho, do caminho espiritual que a gente vive aqui na ADO. Então são experiências, estudos, percepções. Não é uma verdade absoluta, né? Porque é uma verdade subjetiva, é um sentimento, uma experiência vivida por cada um. E existem vários caminhos espirituais, e esses caminhos espirituais, eles podem mostrar essa verdade ou essa forma de chegar aos mundos superiores, de alcançar o coração inteligente, um ponto de espiritualidade de uma forma diferente. Então, só para vocês entenderem que é uma forma, não é a forma, é uma experiência dentro de uma filosofia. O termo coração inteligente é um termo que está dentro da Cabala, que é muito falado dentro da Cabala, e ele vem de duas passagens da Torá. Podem existir mais algumas passagens, mas eu vou ressaltar duas. Uma de Ezequiel, que ele não usa a palavra coração inteligente, ele fala que o Criador vai tirar um coração de pedra e dar um coração de carne. E no Deuteronômio o Criador fala que ele vai fazer uma circuncisão no coração. Então são duas falas, né, do próprio Criador falando do nosso coração. Todas as duas falam que existe uma barreira, né, uma barreira de pedra ou uma barreira que precisa ser circuncidada, precisa ser retirada para chegar de fato num centro, num cerne, num coração mais macio, num coração que entra em contato com o Criador. E a gente, no nosso processo espiritual, a gente busca esse coração. Mas para chegar de fato no que vem a ser um coração inteligente, eu preciso fazer um parêntese, né? Contar um pouco da história do ser humano pela ótica da Cabala, da criação da alma e da nossa vinda aqui, do que nós estamos fazendo aqui nesse plano. Então, o Criador quis se ver. Vou contar de uma forma bem simples e resumida, tá? O Criador quis se ver e quis dar a luz, quis doar a luz. Ele não tinha para quem doar e ele resolve criar uma criatura, fazer uma criatura. A função dessa criatura era receber a luz do Criador. Então, tirando dele mesmo, tirando da sua própria substância, ele constrói um receptáculo, que na Cabala e na Gênese está ali colocada como Adão e Eva. Esse receptáculo é criado para receber a luz. Esse receptáculo vai se afastando do Criador para ir se diferenciando da qualidade do Criador, que é uma qualidade apenas de doação, apenas de altruísta, de amor, de dar o amor, dar a luz. E para que esse receptáculo possa receber melhor e encontrar uma individualidade, chegar numa individualidade de ser, ele vai se afastando. Vai se afastando, até que há a queda. Essa é todo o princípio da Gênese. Há a queda, essa forma cai e se espalha na terra. Então, essa vasilha Adão e Eva explode, se espalha em pequenos pedaços. Aí tem um mito egípcio
Os egípcios, eles contavam a criação de várias formas. Existe um mito que fala que o Criador cria o ser humano a partir das suas lágrimas. Então, eu gosto de imaginar as lágrimas como as nossas almas descendo a terra, salgando a terra, né, e começando a crescer aqui. Essas pequenas gotas, elas estão perdidas do propósito inicial. Elas estão esquecidas do propósito inicial. À medida que a gente nasce, vocês sabem disso, né? A gente nasce e a gente não lembra. A gente não lembra de nada. A gente não lembra da gente. A gente não lembra que a gente é uma alma. Então, a gente começa a viver aqui, muito focado nos nossos desejos, nos nossos instintos. Mamãe eu quero, papai eu quero, gritando para tomar o leite, gritando para conseguir o brinquedo, para ficar com o brinquedo, gritando e brigando com os amiguinhos, para ter o que é seu, e a dificuldade de trocar. Aí, a gente vai crescendo nessas dificuldades, melhorando nessas dificuldades e começando a buscar. Vamos pensar nisso em termos de vidas, não só na vida atual. Vamos começando a buscar. Buscar de uma forma aleatória. Buscar de uma forma inconsciente. Buscar algo que a gente nem sabe direito o quê. O que é que a gente está buscando? Nessa busca, primeiro, os instintos estão muito presentes. A gente quer satisfazer os nossos desejos. A gente quer a felicidade. A felicidade pode estar num prato de comida, pode estar numa relação afetiva, pode estar num carro, pode estar numa profissão. A felicidade pode estar num bom dia de alguém, num eu te amo, ou no reconhecimento do pai, da mãe. Ela pode estar em várias formas. Tudo isso é uma busca pelo próprio desejo. A gente caminha com esse desejo. Mas toda vez que a gente alcança o desejo, ele parece que escapa das mãos. Porque você quer comer um bolo, você está louco para comer um bolo, aí você encontra o bolo, pega a fatia, come, sacia o seu desejo e ele se esvai. O desejo não permanece, ou ele não permanece a satisfação. Você quer uma relação afetiva, você nunca amou, você encontra um amor, você encontra uma pessoa, você se relaciona com essa pessoa, você ama, mas logo em seguida um outro desejo aparece, ou um vazio aparece, e aquele prazer inicial do encontro inicial, ele vai se esvaindo. Então a gente começa uma busca dessa felicidade ser permanente, porque ela vai se acabando o tempo inteiro. A satisfação vai sendo diminuída à medida que a gente alcança o desejo. E aí a gente começa a procurar satisfazer esses desejos, ou satisfazer essa felicidade, onde acredita que está a felicidade, nas coisas básicas primeiro, na comida, no sexo, no abrigo. Depois essas coisas básicas sendo realizadas internamente e externamente, a gente começa a querer acumular, vai querer casar, vai querer não só comer em casa, mas ir num restaurante de luxo, poder ir uma vez na vida pelo menos, para comer uma refeição que todo mundo diz que é maravilhosa, vai querer viajar, vai querer conhecer outros lugares, e assim a gente vai, de desejo em desejo, satisfazendo esse desejo, buscando a felicidade. A felicidade também pode estar num curso, numa profissão, num reconhecimento de um trabalho que você faz, num estudo. Agora a felicidade pode ser: eu preciso fazer terapia, eu preciso me entender, eu preciso de uma religião,
eu preciso entender o invisível, me encontrar com o invisível. Tudo isso faz parte de um caminho de busca. Nesse caminho de busca, sempre vai dando vazio. Sempre vai dando um sentimento que falta alguma coisa, que não está respondida, que não está completa. E quando esse sentimento ele chega no ápice, que nada me responde, nada consegue me satisfazer, nem a religião, nem a terapia, nem a academia, nem o sucesso, a fama, nada me satisfaz. Sempre eu encontro vazio. Aí a gente começa a chegar no ponto do coração, no que é o coração inteligente. É um caminho longo, por isso que eu disse para vocês pensarem não nessa vida só, mas em termos de vidas, porque a gente passa realmente várias vidas para chegar nesse ponto que tem algo mais, algo que não está assim dito. E esse algo mais é o que a Cabala chama da experiência mística. A experiência mística é um contato com o mundo superior. É quando a gente está andando na rua e de repente olha para as pessoas que estão andando junto com a gente e tem um clarão, e tem um sentimento e uma emoção tamanha que nos remete a uma outra realidade, nos remete a uma saudade de um tempo fora daqui, de uma percepção fora daqui. Então essa percepção do fora nos liga com o coração. Todo esse caminho, todo esse trajeto até esse ponto, ele é empurrado pelo desejo e pelo vazio. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer, tá? Então tudo isso é empurrado pelo desejo. Então eu quero, eu desejo, eu caminho pelo desejo e vem o vazio logo depois. E esse vazio me faz ir atrás de um outro desejo. E assim eu vou caminhando, caminhando, caminhando até chegar num ponto que é um ponto quase de desespero. Quase de... Mas o quê? O que é que pode preencher esse vazio? Só o Criador pode preencher esse vazio. E tem uma outra coisa. O vazio, ele deve existir. A gente não pode colocar nada no vazio. Deve manter ele vazio. A gente precisa entrar em contato com o vazio. Porque o vazio é uma porta em direção ao outro mundo. Uma porta em direção ao Criador. O vazio ele vai mudando de estágio em estágio. Vamos dizer assim. Então, no vazio inicial, ele pode ser uma melancolia. Pode ser um vazio de falta de algo. Esse vazio de falta de algo vai empurrar você até chegar nesse outro vazio que é um silêncio. É o entendimento de que ele é necessário. Estou colocando que podem ser vários vazios, porque para a gente fazer as pazes com o vazio. Olhar para ele de uma outra forma. E não querer fugir dele a todo custo, colocando alguma coisa dentro dele. Entender ele de uma outra qualidade. Mas, voltando para o coração. Então, a gente fez um caminho longo. Caminhou, numa busca. Esse caminho longo aqui, na Adora, a gente tem uma música que lembra muito essa busca. É uma música de Milton Nascimento. Então, é a busca, e um coração apegado a paixões, aos sentimentos, aos desejos. E a partir desse apego eu vou me descobrir no lugar fora do lugar que eu me conheço, fora do lugar que para mim era confortável inicialmente. Então é
essa busca nos faz entender que existem dois corações. Existe um coração que se apega, um coração que sente, um coração que sofre, um coração que sentimental, cheio de desejos, e um outro coração, um coração circuncidado, um coração onde a pedra se quebrou, onde a flecha do Criador atravessou e chegou no centro e nos fez chegar ao centro. Então, ao encontrar esse coração, nós queremos nos apegar a ele. É um apego positivo esse. Então, queremos permanecer, queremos que ele permaneça em nós, permaneça vibrando em nós. É um coração, é um sentido de propósito, é um aquecimento, um aquecido, né? Um calor no peito, é um sentimento de liberdade, que começa com uma sensação, um sentimento, uma emoção, uma sensação pequena, mas a cada momento que a gente caminha em direção a ele, a cada passo que a gente dá em direção a esse coração, essa chama, que a princípio é apenas aquela centelha que caiu, aquela gota de fogo que caiu aqui, essa pequena centelha, ela se acende e ela começa a queimar. E a cada passo que a gente dá, ela cresce. E a cada passo que a gente dá em direção a essa centelha, ela vai crescendo e o ego vai diminuindo. Cada vez que se atira uma flecha que acerta o alvo, aí se funde um novo momento. Quem atira a flecha? Assim, o pensamento é que nem uma flecha que você atira e acerta o alvo. Quem atira a flecha é o pensamento? O pensamento, eu, por exemplo, né? No entender da Cabala, quem atira a flecha é o Criador. Mas pode ser também, às vezes a gente na nossa busca. Sim. Na nossa busca a gente vai atirando, né, para chegar. Mas essa flecha, ela é como os eventos que nos acontecem. Como o evento que eu contei, você está andando na rua e de repente vem um clarão. Ou um evento, uma situação que acontece na vida de dificuldade ou de alegria, e que essa situação te dá uma compreensão, um entendimento. E esse entendimento que venha com a dor ou com a alegria, nos faz ir aprofundando cada vez mais nesse coração, e nos aproximando e aprofundando esse coração. A Cabala, ela diz que nós somos criados, caímos aqui, descemos por uma escada, e quando chegamos no chão, o Criador tirou a escada. E quando a gente chega no coração inteligente, que a princípio é só esse ponto, é como se a gente encontrasse a escada. Agora a gente precisa começar a subir. Mas todo esse caminho é um caminho que precisa ser feito também com a lapidação do ego. Por isso eu disse, cada passo em direção a esse ponto é um passo que amplia o ponto e diminui o ego. Mas a diminuição do ego não é algo assim simples. Às vezes precisa de umas pauladas, de umas batidas, né? De umas marteladas. As pauladas, as batidas, as marteladas, os choques são os eventos que a gente vive. São as situações que a gente vive na vida. E como a gente vai receber essas situações é que vai fazer com que a gente caminhe em direção a esse coração ou se afaste dele. Vai fazer com que a gente diminua o ego, aumente o ego. Quanto maior o ego, mais longe do coração. Então, chegamos no ponto do coração. Isso me lembra uma outra música. Se na cabeça do homem tem um porão, onde mora o instinto e a repressão, o que é que tem no sótão? Então a gente imagina que a gente chega na escada, chegando nesse sótão. E que essa cabeça, na verdade, é um coração.
subir a escada, para subir essa escada, a gente precisa começar a querer estar mais perto dessa chama. Querer que ela não se apague, significa que ela pode se apagar. Que a gente não esqueça dela, significa que a gente ainda pode esquecer dela. Que a gente sinta aquele prazer que a gente queria que fosse permanente, de uma forma mais constante. E esse prazer é a ligação com o Criador. É a manutenção desse vazio como um lugar sagrado, um lugar da espiritualidade. É ali que eu me recolho para fazer as minhas orações. É ali que eu me recolho para entrar em conversa com o Criador. É ali que eu me recolho para fazer as minhas meditações, para pensar como eu tenho vivido a minha vida, como eu tenho entendido os recados dos eventos que têm me acontecido. Então esse vazio é super importante nesse momento. E é o vazio do silêncio, é o vazio do contato. Quando você diz que o ego, quando está cheio, ele te afasta do Criador, então isso tem a ver com a humildade. Você precisa se tornar cada vez mais humilde. Sim, a humildade está no cume dessa escada. Então é preciso sim trabalhar a humildade, descobrir e desenvolver a humildade, né? Bater e quebrar um pouco o orgulho, muito, né? O orgulho, e transformando o ciúme, a inveja, né? O apego, a raiva, e transformando os sentimentos que nos distanciam do Criador. Porque no mundo espiritual é preciso você ser como nós fomos criados, a imagem, como a imagem e semelhança, né? Nós perdemos essa semelhança. De uma certa forma, alguns até perderam até a imagem, né? Na queda. E quando a gente começa a se aproximar, a gente vai reencontrando essa imagem, reencontrando essa semelhança, transformando nossa própria personalidade, nosso ego, descobrindo novos valores na vida, se tornando mais firme. O coração inteligente, ele é uma firmeza, ele é um valor de dignidade, mas de inteireza do ser aqui. Ele tem a ver com ética, ele tem a ver com moral, mas ele não é ética nem é moral, é valor. É um valor espiritual, mas é um valor de o que tem sentido real, o que é verdadeiro, o valor da verdade. Então, é você viver as experiências e não reduzir uma situação com um conceito só. Eu falei na quinta-feira, de repente você vive uma experiência, uma situação com alguém, e a pessoa, você conta um segredo para a pessoa e pede para essa pessoa não contar esse segredo para ninguém. E a pessoa conta o segredo. E isso se torna uma experiência traumática para você, porque você acredita que não pode contar segredos. Você acredita que as pessoas são traidoras. Você acredita que não pode confiar. E a experiência de repente não é essa. A experiência sempre deve nos levar para uma liberação, para uma libertação, não para um aprisionamento. Então, esse entendimento da libertação e da liberação é o não conceituar e não fechar nossas vivências aqui de uma forma, primeiro, negativa, ou é isso simplesmente. Nós somos seres em construção.
Nós estamos nos construindo a todo instante. E a gente tem que estar aberto a essa construção, a essa liberdade de ser, de mudar, de se transformar. Porque no processo de subida, na subida dessa escada, a gente vai se transformando. E a gente vai, se a gente olhar para trás, a gente vai olhar para um eu antigo completamente diferente do eu hoje. E a subida vai falando de você se transformar, mas você queria perguntar? Eu queria sobre essa questão da subida e dessa busca, de que a gente está sempre em construção, como é que fica a questão do querer? Porque acho que nem todo mundo quer ou se permite passar por esse processo de aprimoramento, vamos dizer assim, dessa busca. E principalmente quando você está nesse processo, mas, por exemplo, as pessoas que estão do seu lado não lhe acompanham também. São decisões e escolhas de cada um. Então, o querer aí, querer e desejo estão juntos, né? Então, você quer, você pode querer algumas coisas que fazem parte do desejo do mundo e querer a subida também, querer as duas coisas. Você pode conciliar, até um determinado ponto, de repente dá para conciliar e dá para se viver muitas coisas aqui, sem precisar abdicar do mundo completamente, mas é preciso colocar uma prioridade. Qual é a sua prioridade? Porque você pode desejar algo e buscar esse algo junto com o teu desejo espiritual. Nenhum mal, está tudo certo. Mas se esse teu desejo vai te afastar do espiritual, você vai precisar fazer uma escolha. E fazer essa escolha consciente, que você está querendo ainda o desejo, e esse desejo te afasta. Também não há nenhum mal, não há nenhum erro, contanto que haja consciência. E a questão dos outros, se os outros querem ou se não querem, aí é a escolha de cada um, a tua escolha também, de entender o tempo das pessoas, o tempo de cada um, o seu tempo. Cada um está vivendo uma experiência aqui, e essa experiência tem um tempo de amadurecimento da consciência, do coração, né, do pensamento, dos desejos, de uma libertação, de uma liberação desses desejos. Então, mas a gente respondia a sua pergunta? A gente chega na escada e essa escada vai, para que a gente possa começar a subir, é necessário que a gente comece a desenvolver alguns atributos. O desenvolvimento desses atributos é desenvolver o amor, a compaixão, a misericórdia, a humildade, a atividade. Nós somos seres ativos, não somos seres passivos. Entender isso, viver isso e ser ativos. Entender o que vem a ser receber do Criador e aprender a receber. Receber do Criador é que a sua vontade seja feita. Isso é receber na forma mais pura. É entender a vontade do Criador e permitir que ela seja feita em mim. Permitir que ela seja feita nos eventos que eu estou vivenciando. Entender que é uma comunicação, que é um diálogo que está sendo travado entre a criatura e o Criador o tempo inteiro. Esse diálogo vai sendo construído, né? E dentro desse diálogo a gente vai chegando no que vem a ser, seja feita a sua vontade. Então, ao chegarmos no ponto do coração, nesse coração inteligente, a gente começa a pensar fora do racional. Tem uma razão, mas não é uma razão, a nossa razão aqui, é outra razão. É uma razão que tem a ver com a prioridade e é uma razão que tem a ver com a percepção de uma outra realidade.
Então, o coração inteligente abre uma porta para uma outra realidade. Uma realidade fora do mundo palpável, fora da vida, da minha vida enquanto personagem aqui, enquanto Paulo. Então, eu entro numa outra percepção. Paulo é apenas a minha vida hoje. A minha alma já existiu em outras vidas e vai continuar existindo depois dessa vida. Mas isso se torna uma consciência mais presente. E cada vez mais presente. Então a gente chega nesse centro, o coração inteligente, ele está num centro, no nosso centro. Então, a gente chega nesse centro, que é um centro de comunicação com o Criador. É um centro de inteireza. E mesmo que a gente saia momentaneamente desse centro, a gente tem que saber como voltar, como permanecer lá. Se nessas vidas, né, que eu estou vindo, eu vou estar sempre em busca do coração inteligente. Quando eu encontro o coração inteligente, eu posso dizer que eu encontrei o céu? Você começou a encontrar a sua alma. Então, a minha busca é o céu. Usando uma palavra, uma linguagem que eu conheço melhor. Você começa a chegar perto do paraíso, perto do céu. Seria o coração. Vamos pensar assim. Tem uma escada para o céu. Nessa vida? Na vida que você escolher. Tem uma escada para o céu. Tá? Você chegou no coração. Mas esse coração, ele é apenas uma centelha. Ele precisa crescer. Ele precisa se desenvolver. Porque ele é uma centelha dentro da gente. Mas ele é uma alma completa já. Ele já é um ser completamente formado. Mas a gente chega na centelha, nosso ego se aproxima dele, dessa centelha, já melhoradozinho, né? Já não é um ego cascudo, é um ego mais refinado, né? É um ego que já entende mais um beabá da espiritualidade, já pratica. É importante praticar, vivenciar. Então chega ali e começa a fazer com que essa chama se desenvolva. À medida que essa chama vai se desenvolvendo, eu vou tendo acesso a outros aspectos dessa minha força espiritual, meu ser espiritual. E vou subindo essa escada em direção ao céu. Então vai ser sempre uma busca, um melhoramento. A busca vai ser sempre, o melhoramento vai ser sempre eterno, porque a evolução é eterna. Agora, o alcance do céu, você alcança. Entendeu? Agora o céu tem vários níveis. Por isso que eu digo, é sempre eterno, porque você vai num nível, depois outro nível, você vai avançando de níveis. Uma hora que você não volta mais. Chega uma hora que você se libera da roda das reencarnações. Você se libera de ter que voltar e esquecer e começar tudo do zero. E começar a subir lá, os níveis, lá, sem voltar mais. Aqui na Dó, a minha mestra, ela ensina que você tem que conseguir a libertação em vida. Você se libera em vida. Ainda que você não entre em contato com toda a percepção de todos os níveis espirituais, você vai entrar numa certa medida, eu entendo dessa forma, em medidas, mas você consegue chegar nessa libertação em vida. É a fusão de dois divinos, do meu divino interior com o divino espiritual? Eu posso falar dessa forma? São várias fusões, né? O ego se funde com a alma se funde com o eu superior se funde com outra parte espiritual mais acima. A Cabala coloca 5 partes de fusão, né? Então tem um ego, é uma parte do coração. Eu não falei em 2 corações, então é uma parte do coração que se identifica com o mundo aqui, com os desejos aqui. Essa parte começa a ser trabalhada, começa a mudar e ela vai se fundir com a alma.
a alma começa a crescer e vai se fundir com o eu superior. Assim, a fusão com o absoluto, aí a escada é grande. Com relação aos mestres espirituais, não sei, ou espiritualidade, existe uma hierarquia? Assim como nós temos a hierarquia, o ego, a alma, o eu, né? A gente vai encontrar também as hierarquias do plano espiritual. Então, os mestres que vieram até a Terra e que deixaram o ensinamento também estão dentro dessa hierarquia. Agora, saber quem é quem, né, na hierarquia Todas as almas aqui encarnadas, elas necessariamente passam por todos os níveis dessa roda? Isso é um tema longo. Vamos dizer assim, alguns mestres, eles escolhem vir de uma forma diferente, sem passar pela roda, né? Ou podem vir vivenciando no plano físico, aí é uma outra história, porque eles vão vivenciar o desenvolvimento aqui, aí vai viver como qualquer um. A Cabala se fala que a gente tem, a cada geração, né, tem 36 justos na Terra. O justo é aquele que está bem próximo do Criador. Então ficam espalhados pelo mundo. No anonimato. E aí a gente vive com mais de 36, né? Mais de 36, porque a gente vive mais de uma geração. Então não tem mais. Ok? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Quando você coloca a busca do coração inteligente, você coloca muito calcado na questão do discernimento e da consciência da busca. Existe um período pré-consciência em que essa busca já está acontecendo, mas a consciência da busca ainda não chegou? Existem os insights, né, que a gente recebe e que esses são chamados, dá uma situada momentânea, mas depois volta a cair na inconsciência. Então tem uns chamados, tem uns pequenos alertas e que você começa às vezes a buscar, mas depois se perde de novo porque ainda é muito inconsciente. Então o ideal é que você consiga caminhar de uma forma mais constante, né, permanente e constantemente em direção a esse coração. Entenda que você chegou num ponto de espiritualidade que você quer que ele cresça, né? Que esse vazio, você começa a entender que existe um vazio, que é um vazio do silêncio, que é um vazio que te conecta, né? E que você entra nessa frequência, que é uma frequência, né? Quando você está meditando, quando você está fazendo sua oração, ou quando você está olhando para a natureza, quando você está dentro de você, e você entra nessa frequência, nesse ponto de espiritualidade, você já sabe como entrar, você já sabe quando sai, e você começa a buscar fazer com que isso seja mais permanente. Então você vai atrás de esquemas, você vai atrás de ferramentas que possam te ajudar, de entendimento, o que é que te faz sair, o que é que te faz se perder desse ponto, para você começar a manter a luz. Acho que o coração ele abre as portas de uma outra percepção do mundo, e a gente, quanto mais a gente caminha para essa outra percepção, uma percepção do céu, uma percepção do paraíso, uma percepção de que todos nós somos centelhas do Criador aqui, alguns com uma consciência mais já direcionada, mais acordada, né? Outros mais adormecidos, mais longe dessa percepção e desse entendimento. Mas a gente começa a olhar para os corações, né? Tem uma história que a minha mestra conta de um mestre, Baal Shem Tov, que é o mestre do bom nome, e que ele falava que
que um mestre é como um acendedor de corações. É que ele não vê uma pessoa, ele vê um coração, ele vê uma chama. Essa chama já existe, ela só precisa lembrar que ela existe, lembrar para ela poder voltar a pulsar, voltar a vibrar na essência dela. Eu falei na quinta-feira passada que todos nós somos um ego. É importante a gente pensar que somos um ego para a gente começar a trabalhar esse ego. Mas na realidade, a gente não diz isso para o ego não se achar. Mas todos nós somos uma alma que tem um ego, que tem um corpo. E manter essa consciência, somos uma alma. E a gente precisa viver como uma alma, viver como um coração. Sem os sentimentalismos, mas com o sentido do propósito do que nós estamos vivendo aqui, para poder subir essa escada. Ok?